Graças a Deus, é uma honra, um prazer, uma satisfação, mais uma vez, estar aqui no canal Jailson HMTV para continuar a nossa pequena palestra que nós temos aqui. E logo para começar, irmão, eu quero desejar para todos vocês, todos os irmãos, as pessoas, eu sei que tem pessoas da Igreja Assembleia de Deus, da Batista, de outras igrejas que são inscritos no meu canal, que Deus abençoe e um feliz ano novo para todos vocês, meus irmãos, tá bom? Meus amigos, meus colegas, né? Que esse ano 2023 Deus nos ajude, como Ele nos ajudou em 2022, que a gente continue a nossa jornada, tá bom? Muito bem. E hoje, 1º de janeiro de 2023, vamos começar um assunto aqui muito forte. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6 de Apocalipse, capítulo 2. Diz aqui a palavra de Deus: lembre-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quanto não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependerdes. Tenho, porém, isso, que aborreceste as obras de Nicolaíta, as quais eu também aborreço. Vou repetir mais uma vez só o versículo 6 do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Tem, porém, isto, que aborreceste as obras de Nicolaíta, as quais eu também aborreço. Que Deus nos abençoe a sua palavra e nos traga a revelação para a gente entender o projeto de Deus que Ele projetou para o seu dia, para esse dia final. Muito bem, irmãos, eu queria falar hoje sobre os crentes nicolaítas. Eu já preguei aqui, que você está no meu canal, você vai assistir lá um vídeo que eu falei sobre os pastores nicolaítas, mas também hoje eu quero dar continuidade a esse assunto, mas eu quero falar dos crentes nicolaítas. Porque não é só pastor nicolaíta que nós temos não, irmão. Sabia disso? Que você não sabia, agora você vai ficar sabendo. Não é só pastor nicolaíta que nós temos, também nós temos muitos membros da igreja, muitos crentes da mensagem que também são nicolaítas. Por quê? O irmão Branham ensina algo muito importante. Ele diz assim, que as pessoas deixam de receber o Espírito Santo para pegar o Espírito dos pastores. Então, como é que você pega o Espírito do pastor? Através da doutrina que ele está ensinando. Então, assim como nós temos pastores nicolaítas, nós também temos crentes nicolaíta, porque a palavra nicolaíta significa isso, conquistar o leigo. Então, existe tanto pastores como membros de igrejas que são nicolaíta. E nós vamos mostrar aqui na Bíblia essas pessoas, que isso, nós sabemos, irmão, que os nicolaítas, essa doutrina nicolaíta, que começou como obras nicolaíta na primeira era da igreja, quando chega na terceira era, essa obra nicolaíta, aqui no capítulo, vamos ver aqui, Apocalipse, capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó. Você veja que aqui no versículo 6, do capítulo 2 de Apocalipse, diz: tem, porém, isso aos que aborrecem as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Então você veja que essa doutrina, isso começou como obra, apenas espiritual. Aí quando chega, isso foi na era de Éfeso. Então quando chega na terceira era, que é a era de Pérgamo, já no ano 300 e pouco, 318, 300 e uns quebrados, aqui no versículo 15, de Apocalipse capítulo 2, na terceira era da igreja, que é a era de Pérgamo, veja o que a Bíblia diz. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Você veja que na era de Éfeso, na primeira era da igreja, o profeta, o mensageiro era Paulo, estava apenas como obra, quer dizer, só espiritual. Estava começando por ali. Mas quando chegou na terceira era da igreja, no ano 318, 315, então aquilo que se tornou obra, aquilo que começou como uma obra, como um dito, se tornou agora doutrina. Se tornou agora um mandamento, uma regra. E eles fizeram o quê? Eles coroaram um homem, para esse homem dominar
as pessoas. Então, assim como tem pastores, e nós sabemos, irmão, que a maioria dos pastores da mensagem do Brasil, eu vou dizer aqui do Brasil, eu não vou falar lá para fora não, porque eu não conheço lá fora, nos países, mas aqui no Brasil eu posso falar isso, porque nós temos acompanhado a maioria. Eu sei que aqui no meu canal tem pessoas, irmãos de outras denominações, da Batista, da Assembleia de Deus, mas isso que eu vou falar aqui, isso eu quero falar especialmente para o povo da mensagem, que a maioria dos pastores da mensagem aqui no Brasil são nicolaítas, algo que Deus aborrece. Assim como existe esses pastores nicolaítas, também tem irmãos, membros das igrejas da mensagem, que também o que acontece, também se tornam nicolaítas. Por que se tornam nicolaítas, irmão? Porque eles não leem a mensagem da forma correta, eles não leem a Bíblia, então eles ficam com aquilo que os pastores dizem, ou que os pastores falar, eles acreditam. Ora, foi criada uma doutrina aqui no Brasil, em 2018, que um pastor disse, olha aí, ó, o irmão que não tiver uma... Ele falou, isso foi falado até para mim, ele disse, ó, irmão Jailson, o senhor sabe que o senhor não tiver um pastor, o senhor não vai no rapto. Eu disse, é mesmo, irmão? É. Eu disse, então me mostre um parágrafo da mensagem, me mostre um versículo da Bíblia provando isso, que eu não tiver um pastor, eu não vou no rapto. E esse pregador calou-se. E aí que eu vi que a pessoa mais muda que ficou naquele momento foi esse pregador, porque ele não tem como provar. Então você veja que eles criou essa doutrina. Ó, que você não tiver um pastor, você vai no rapto. Aí você pergunta, mas não está na Bíblia isso? Onde tem isso na mensagem? Ele não tem resposta, mas é doutrina. Mas muitas pessoas seguem isso, por quê? Porque não lê Bíblia, não lê mensagem. Eu vou falar algo aqui, irmão, que com todo respeito que eu tenho para as pessoas, e eu não falo isso como pessoal, mas é parte doutrinária. Então, se a maioria dos pastores do nosso Brasil aqui, eu estou falando dos pastores da mensagem, escuta só, a maioria, além de ser nicolaítas, são semi-analfabetos espiritual. Semi-analfabeto espiritual. Por que, irmão Jailson? Por que o senhor está chamando os pastores da mensagem de semi-analfabeto? Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque eles não estudam as mensagens. Sabia que aqui no meu estado da Paraíba tem pastores que quando você fala, você usa essa palavra, você fala, expressa essa palavra estudo, eles se aborrecem com você, isso para ele é uma maldição? Pastores que só pregam batismo, ceia e trindade, e deidade. E ainda pregam errado ainda, viu? Porque eles pregam, eles dizem que Deus é unicista. Eles pregam doutrina unicista e a gente sabe que o irmão Brana, o profeta de Deus, do sétimo anjo, não era unicista. E ao pregar a doutrina unicista, estão negando o filho. E o profeta de Deus, ele nunca negou o filho. Ele sempre disse que existia o pai e o filho. O que ele negou é que, o que ele pregava contra é que muitas pessoas dividem o pai do filho. E quer fazer o pai separado do filho. Isso o irmão Brana nunca pregou isso. Ele disse que Deus é inseparável. A palavra e Deus é inseparável. Em outras palavras, o pai e o filho são inseparáveis. Eles não podem se separar. Mas negar, pregar uma doutrina unicista, negando a existência do filho, isso está equivocado. Então, a maioria dos pastores da mensagem, além de ser nicolaítas, eles são semi-analfabetos. E muitas pessoas, e os membros das suas igrejas também são assim. Porque seguem o mesmo padrão que o pastor estabelece na igreja deles. Entendeu, meus irmãos? Semi-analfabeto. Porque não lê a Bíblia diariamente, não lê as mensagens, não se preocupa em ter as mensagens do profeta. Então, se esses pastores unicistas chegam aí e colocam a sua doutrina na mente das pessoas e as pessoas aceitam. Mas não podemos ser assim, irmão. Temos de ler a Bíblia. Jesus disse que através dela você alcançaria a vida eterna, lendo as escrituras, lendo as mensagens. O profeta disse que um cristão, ele lê constantemente a sua Bíblia e também a sua mensagem. Então precisamos fazer isso, irmão, porque lendo as mensagens, lendo a Bíblia, a gente começa a receber a revelação do que é verdadeiro. Porque nem tudo que os pastores da mensagem pregam, nem tudo que eles pregam
Está na mensagem nem na Bíblia. É como surgiu uma doutrina aqui na Paraíba, bem recente agora, que o pastor aqui, o pastor Nicolaíta, o chefe Nicolaíta aqui no Brasil, aqui na Paraíba, ele criou uma doutrina e disse que de 2 em 2 anos os irmãos tinham de obrigação de trocar o carro dele, de 2 em 2 anos, que é um carro novo, e a igreja que tem de pagar esse carro novo dele. Aí ele disse assim, porque o irmão Brana, o povo fazia isso com o irmão Brana. Aí eu fiz uma pergunta, em qual mensagem você leu isso, que o irmão Brana disse isso? Não, em nenhum lugar, irmão. A gente vê ao contrário, o irmão Brana falando ao contrário disso, mas eles criaram essa doutrina por quê? Porque ele vê que o povo não está interessado em mensagem, o povo não liga com mensagem, lê mensagem. Eu conheço aqui no meu estado, aqui no meu município, aqui na minha região, pessoas que dizem que são pregador da mensagem, mas não conhecem a mensagem. Só porque prega batismo, Santa Ceia e Trindade e acha que é pregador da mensagem. Mas tem muitas igrejas que também fazem a mesma coisa. Tem muitas igrejas que pregam batismo em nome de Jesus Cristo. Tem igrejas que não são da mensagem, que pregam batismo, que também creem no batismo em nome de Jesus Cristo. Como tem os pentecostais unidos, que eles batizam como a Bíblia manda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles têm a mesma ceia, como a Bíblia ensina, com pão asmo, lava-pé e vinho. Eles não creem em 3 deuses, eles creem em um único Deus. Agora, o errado deles é que eles são unicistas. E muitos pastores da mensagem seguem isso. São unicistas. Por quê, irmão? Porque eles não leem a mensagem. O irmão Brana, antes de partir, antes de Deus tirar ele de cena, ele deixou uma regra. Eu vou ler aqui, a regra que ele deixou. Aqui do primeiro selo. Parágrafo 9. Veja o que o irmão Brana disse. Com certeza eu gosto de estudar isso. Olha, aqueles pastores da mensagem que odeiam estudar, o irmão Brana disse que gosta de estudar. Você não há maneira alguma de expressar isso completamente, porque é uma palavra eterna e é um livro eterno. Porém, nós apenas temos que alcançar estes pontos principais. E hoje, estudando, eu anotei muitas escrituras para que vocês possam estudá-las. As fitas revelarão muito disto à medida que vocês forem estudando. E há tantas coisas. Olha aqui, a regra que o profeta de Deus deixou para os ministros, para os crentes da mensagem. Estudar as fitas. Porque quando você estuda as fitas, através delas você recebe a revelação. Da maneira que você vai estudando. Mas o que é que os pastores da mensagem fazem? Não, eles não querem saber disso. Eles querem saber em domínio, em dominar esses encontros de pastor que tem aí todo mês. Eu não sou contra isso não. O irmão Brana não foi contra isso. Mas é a maneira que faz que está errado. Para que esses encontros? Eles fazem esses encontros para discutir território. É o sem terra da mensagem. Discutir território. Aonde o seu ministério domina mais do que o outro. Aonde ele pode dominar. Irmão, isso é um sistema político. Isso o irmão Brana chamou de marca da besta. Mas vamos ver. Assim como eu falei no começo, assim como tem pastores nicolaíta, também tem membros, crente nicolaíta. E vamos ver o que é que a Bíblia, antes de nós falar o que é que a Bíblia fala sobre isso, vamos ler o que é nicolaíta. O que é os nicolaíta? Aqui na mensagem, o resumo das eras, pregada em 1960, parágrafo 30, veja o que é que o profeta de Deus, o 7º anjo, diz. A doutrina nicolaíta foi a corrupção do clero, quando buscaram poder político entre si mesmo. Então veja o que é que o irmão Brana diz aqui, no parágrafo 30 da mensagem, o resumo das 7 eras, que o nicolaísmo é um poder político. E é isso que está acontecendo nos pregadores, nos meios dos pastores da mensagem. Política religiosa. Assim como tem a política local, comum, lá fora, dentro da igreja tem a política religiosa. E eles querem dominar isso. E o profeta continua aqui no 32. Nicolaísmo significa organização, humanizando a liderança da igreja. E assim depondo o espírito. Então, além de nicolaísmo ser um poder político, pastores dominando,
pastores presidente, né? Pastores enviando membros para tomar conta de territórios. Além disso, eles humanizam a liderança do Espírito. Eles fazem o Espírito Santo sair daquilo ali. Quando o Espírito Santo sai daquele lugar se torna o quê? Humaniza, se torna carne. Se torna coisa natural, porque o Espírito Santo não está ali. Então, isso aqui, irmão, o que é nicolaísmo? E é isso que tem no meio de muitos pastores, muitos pregadores, muitos crentes da mensagem. Humanizaram. Você veja, os dons, cadê os dons no meio do povo? Uma coisa que o profeta de Deus sempre acontecia na sua congregação, a manifestação do dom de língua, dom de interpretação. Cadê que acontece? Sabe por quê? Não acontece, irmão? Porque que os dons tivessem operação, como a Bíblia ensina e como o profeta ensinou que era para dar, que era para ter no meio da igreja, a gente ia descobrir muitos podres, muitas corrupção, pastores que foi casado 3, 4 vezes, pastores que são pastores, mas traem as suas esposas, pastores casados com uma irmã que tem idade de ser sua filha. A gente ia encontrar os dons e ia revelar muita corrupção, muita sujeira dentro do meio desses pastores da mensagem. Pastores que usam o dízimo do povo, irmão, isso que é corrupção. Pastores que usam o dízimo do povo para apostar em jogo de corrida de cavalo. Meu Deus, isso é nicolaísmo. É humanizar a igreja. Transformar a igreja carnal. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo a carne, o que é andar segundo a carne, irmão? Andar em segundo a carne é você ser dominado por um poder nicolaíta. Porque o nicolaísmo faz isso, humaniza a liderança da igreja. Expulsa o Espírito Santo daquela congregação. Isso que é nicolaísmo. E nós temos assim de pastores e crentes dessa mensagem nicolaítas. Crentes nicolaítas. Isso é uma vergonha. Mas todo mundo quer ir no arrebatamento. Irmão, as pessoas falam tanto em arrebatamento que querem ir no arrebatamento, mas eu tenho uma notícia para dar a vocês. O arrebatamento já começou. Já deu início. E muitas pessoas não sabem disso. Por quê? Porque humanizaram a sua congregação. Quando tinha nicolaíta. Vamos ver o que a irmã Brana fala mais aqui. Do primeiro selo, pregado em 1963, parágrafo 295. Olha aqui o que o irmão Brana diz. Ele diz assim, ó. Recordem, nas eras da igreja, quando abrimos a primeira era da igreja, lá atrás, nós descobrimos que o Espírito Santo estava contra determinada coisa que havia começado naquela era da igreja. Aquilo foi chamado as obras do nicolaíta. Veja que o Espírito Santo estava contra isso, porque começou na primeira era. Vocês se lembram disso? Nico significa conquistar, leigo significa a igreja. O leigo, nicolaíta, conquistar o leigo, tirar o Espírito Santo da igreja e dar tudo isso a um único homem santo. Nicolaísmo. Observe, nicolaísmo, um dito em uma igreja, uma doutrina, não era da igreja seguinte. Na terceira era da igreja, isso se tornou imposição. E eles fizeram o concílio de Nicéia, e isso então tornou uma doutrina e uma igreja. E qual foi a primeira coisa que aconteceu? Uma organização disto. Agora, é isso correto? Amém. Tá vendo aí, irmão? E quando o nicolaísmo, que começou na primeira era como obra, mas se tornou uma doutrina na terceira era, a igreja se tornou a igreja mãe, que hoje a igreja católica apostólica romana é considerada a igreja mãe, e é verdade. Porque Assembleia de Deus, Batista, Congregacional,
luterano, todas essas igrejas evangélicas, elas foram geradas pela igreja católica. E aqui na mensagem, no Brasil, nós temos uma igreja que as pessoas, que alguns, eu já vi alguns chamarem de igreja mãe, que é lá de Goiânia. O Tabernáculo da Fé de Goiânia chamavam de igreja mãe. E as pessoas lá, e os pastores os irmãos, seguem isso. E isso é nicolaísmo, irmão. Isso Deus aborrece. Assim como o Espírito Santo foi contra com essa doutrina lá na primeira era, na última da igreja, quando o sétimo anjo veio, Deus continuou falando contra essa doutrina. E isso foi revelado, irmão, para nós. Mas aqui, o que é que os irmãos falam sobre isso? O que é que os irmãos dizem sobre isso? Mas vamos ver, irmão, agora, o que é que a Bíblia fala sobre os crentes nicolaítas. Vamos aqui abrir 1 Coríntios, eu quero começar aqui com Paulo em 1 Coríntios, porque os nicolaítas começou na primeira era como obra, e na terceira era se tornou uma doutrina, Mas vamos ver aqui em Romanos, 1 Coríntios, começando o capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 19 de 1 Coríntios. Veja o que é que Paulo fala desses crentes nicolaítas, que já estava no tempo de Paulo atuando. Rogo, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa. Agora eu te pergunto, veja aqui o que Paulo está dizendo. Rogo, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa. Mas será que todos da mensagem dizem a mesma coisa? Hein? Uma coisa eu sei, que todo mundo tem a mesma mensagem na mão. Mas será que todos dizem a mesma coisa? Não, irmão. Porque os nicolaítas, eles interpretam, além de ter um poder, ele tem um domínio sobre as pessoas, além de humanizar a liderança da igreja, eles interpretam as escrituras e a mensagem. Porque o irmão Brana disse 3 coisas que nós não podemos fazer. Ele diz isso, ele diz que não deslocar mal as escrituras. Os nicolaítas fazem isso, certo? Não interpretar mal as escrituras. Os crentes nicolaítas fazem isso. E não aplicar mal as escrituras. E eles fazem isso. Os nicolaítas fazem isso. Os pastores nicolaítas fazem isso junto com os crentes nicolaítas. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar com Paulo. Ele diz aqui, ó. Não haja entre vós decisões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Core que há contenda entre vós. Quero dizer, com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Olha o que Paulo diz. Está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a família de Stephanie. Além desses, não sei se batizei outros, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar, para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que não sabem é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquietor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo? Está vendo só, irmão? O que estava acontecendo já na primeira era? Os crentes nicolaítas. Crentes fazendo divisão. Não, eu sigo a Paulo. Outros, não, eu sou de Pedro. Até que diziam que eu sou de Cristo. Mas eram tudo política, irmão. Vamos adiante.
Aqui, vamos continuar em 1 Coríntios, vamos continuar aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 12 ao 16. Veja o que é que Paulo está dizendo aqui. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Olha, irmão. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. E como é que o Espírito Santo ensina? Veja o que Paulo diz, olha. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina. Como é que o Espírito Santo ensina? Ele desce até você num quarto? Não, irmão. Não é isso que ele faz, não. Ele faz isso através do mensageiro da hora. Ele fez isso através de Paulo, de Irineu, de São Martim. Ele fez isso através de Colomba. Ele fez isso através de Lutero. Ele fez isso através de Wesley. E ele fez isso através de William Branham. Durante as 7 eras da igreja, o Espírito Santo que nos ensinou através do mensageiro do dia. E ele continua, irmão, usando a mensagem do mensageiro do dia para nos ensinar. Mas o que nós queremos fazer? Queremos aprender com a sabedoria humana. Olha o que Paulo diz. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Como é? É você seguir o que o pastor diz, irmão, e não o que o profeta diz. Tem irmão, eu conheci irmão que já viu o pastor falar certas coisas e diz assim, não, mas isso não está na mensagem, não. O irmão Branham não falou desse jeito, não. Mas ele é meu pastor, né? Então eu vou seguir o que ele está dizendo. Tá vendo aí? É seguir. Com sabedoria humana é seguir isso. Aí você escuta o pastor pregando alguma coisa e diz, será que o que ele está falando é verdade? Será que está na mensagem? Aí quando você chega em casa, você vai na mensagem e vai examinar para ver que está. Que tiver, você diz amém. E que não tiver, você tem de procurar corrigir esse erro desse pastor. Tá vendo? Os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Irmão, tem coisa que o profeta falou, quer dizer, que Deus revelou a ele, que ele falou, que foi loucura para muitos pastores, a mensagem é loucura. Não, eu não posso fazer isso não, e que isso é loucura, isso não, eu não entendo isso não. Mas temos de seguir isso, irmão, porque essa é a maneira que nós somos ensinados por Deus. E Paulo continua, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Tá vendo? Mas o que é espiritual discerne bem. Então, para você entender as coisas, você tem que ser espiritual. Ah, irmão Jesus, como é que eu sou espiritual? Irmão, você só se torna espiritual quando você recebe o novo nascimento. Enquanto você não nascer de novo, você não é espiritual. Aí continua aqui, ó. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Tá vendo aí, irmãos? Veja o trabalho que Paulo tinha já na primeira era. E aquilo não era doutrina não, meu irmão. Aquilo era só um dito. Era só algo espiritual que estava acontecendo na igreja. Mas Paulo já estava combatendo. E quando chegou no terceiro século, virou uma doutrina. E o nosso profeta combateu isso num tempo que estava pregando na sua igreja lá em Josephine, Indiana, no Tabernáculo Brana. Mas ele saiu de cena, né? Ficou a sua mensagem. Mas os pastores não estão nem aí com as mensagens do profeta. Eles fazem o que eles querem. Mas vamos adiante. Vamos aqui para o capítulo 5. Versos 9 ao 13. Vamos continuar, ver o que aqui a Bíblia fala sobre os crentes nicolaítas. Já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem.
E isso é tremendo. O profeta de Deus, na mensagem Shalom, ele chega a dizer que quando uma pessoa se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está praticando um ato de prostituição espiritual. E o profeta também nos ensina que antes de Adão e Eva se prostituir naturalmente, eles se prostituíram espiritualmente. Primeiro eles praticaram no espiritual aquilo. Então veja o que é que Paulo diz. Já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. O que tem de pastores nessa mensagem, irmão? Se prostituindo espiritualmente, não contar aqueles que se prostituíram naturalmente. Pastores que tem que já casou 3, 4 vezes. Pastor que teve 5, 3, 4 casamentos. Certo? Pastores que é casado e trai a sua mulher. E outros pastores por aí. Eu estou falando da mensagem. Eu não estou falando do pastor da Assembleia de Deus, nem da Batista. Eu estou falando do pastor da mensagem que faz essas coisas. E o povo sabe e nem liga. Isso é uma vergonha, irmão, para não dizer outra coisa. Paulo continua. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idolatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escreve que não vos associei com aqueles que dizendo irmão, for devasso, avarento, idolatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal, nem ainda com mais. Irmão, que a gente for falar isso de uma maneira plena, é o que nós mais encontramos no meio dos irmãos da mensagem. Esse tipo de crente que Paulo está dizendo aqui, ó. Irmãos idolatra. Tem irmão que idolatra. Aqui você falar qualquer coisa de um pastor, ele se aborrece com você. Mas eu estou falando aqui, irmão, não é doutrina, não estou falando questão pessoal, não estou falando de coisa de doutrina. Mas tem irmão que não aguenta isso. Mas vamos continuar mais aqui com Paulo, falando aqui sobre os crentes nicolaítas. Aqui no capítulo 6, verso 15 ao 18 de 1 Coríntios ainda. Continuando aqui em 1 Coríntios ainda. Olha o que aqui Paulo fala aqui, ó. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Corpos. O profeta de Deus, na mensagem, o Deus dessa era maligna, o Deus dessa era maligna, diz que tem 2 tipos de corpo. O corpo da palavra e o corpo da igreja. Ao que o profeta diz, aqui que Paulo diz aqui, ó. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ele foi uma pergunta. Os vossos corpos, ele está falando no plural, corpo no plural. Você é do corpo da palavra ou do corpo da igreja? Ele continua. Tomarei, pois, membro de Cristo e falo-ei, membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis, os que se ajuntam com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne? Assim como os muitos fazem isso no sentido natural, muitos fazem isso no sentido espiritual. Só fala aquilo que a igreja fala. Não, eu fico com o meu pastor. É o que aconteceu o ano passado aí. Vocês foram testemunha de um pastor que vinha, ó, adulterando há muitos anos. Mas o que aconteceu? Muitos irmãos ainda ficou com ele, do lado dele. Aí é o que Paulo está dizendo. Ou não sabeis, os que se ajuntam com a meretriz faz corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne? Mas os que se ajuntam com o Senhor é um mesmo espírito. Fuja da prostituição. Fuja, irmão, da prostituição. Fuja dos ensinamentos errados. Dos ensinamentos que não combinam com a palavra nem com a mensagem. Fuja disso. Fuja da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo.
todo pecado, olha aí, mas aqui diz assim, ó, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aí você diz, eu sou de Cristo, eu faço parte da noiva, mas faz coisa errada. Então, você está pregando contra você mesmo. Você não faz parte do corpo de Cristo. Mas vamos adiante com um profeta aqui, com Paulo aqui. Paulo, Tito capítulo 1. Tito, vamos aqui para Tito. Vamos ver aqui, falando nós estamos falando, o nosso tema é os crentes nicolaítas. Assim como tem pastor nicolaíta, também tem crente nicolaíta. Tito capítulo 1. Título aqui, Tito capítulo 1, epístola do apóstolo Paulo, que escreveu a Tito, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 16. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Todas as coisas são puro para os puros. Então, irmão, que você crê e segue, olha só, que você crê e segue um pastor nicolaíta, você não é puro, você é contaminado. Porque você foi contaminado com uma doutrina que Deus aborrece. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os que se contaminam, para os contaminados e infiéis. Ante o seu entendimento e consciência estão contaminados. Nós encontramos muitos irmãos na mensagem defendendo pastores errados, irmão, que se casaram 3, 4 vezes, que trai as suas esposas, que usa o dízimo de forma errada. Por que eles concordam com eles? Porque os seus entendimentos e a sua consciência estão contaminados. Aí Paulo continua, confessam que conhecem a Deus, mas nega com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovado para toda boa obra. O profeta de Deus, na mensagem, um bom pastor de ovelha, ele faz uma afirmação tremenda. Ele diz, o pastor que perde uma ovelha, o seu ministério está reprovado. E nós temos muitos pastores aqui na mensagem, irmão, aqui no Brasil, reprovado por Deus. Porque ele não apenas perdeu uma ovelha, mas perdeu várias ovelhas. Sabe, aqui na Paraíba, tem pastor que mede a sua vida espiritual através do dinheiro. Ele não quer saber que você dá na mulher. Ele não quer saber que você espanca seus filhos. Ele não quer saber que você faz coisa errada. Ele não quer saber nada, não. Ele quer saber do seu dinheiro, do seu dízimo. Que você não for dizimista, que eles chamam de dizimista fiel, porque isso não se encontra na Bíblia. Certo? Aí eles tiram você, ele corta você da igreja. Você não pode, ele não quer saber da sua vida espiritual, não. Ele não quer saber disso, não. Mas quando você vai para a Bíblia, Paulo, ele media a vida das pessoas, não pelo dinheiro, mas pela vida espiritual. Mas os pastores Nicolaitas na mensagem, ele não faz isso, não. Só quer saber disso, ó, dinheiro. É isso que eles fazem. Vamos adiante. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Vamos adiante. Logo mais nós estamos encerrando aqui nosso vídeo. Primeira carta de João, capítulo 1. Segunda carta de João, perdão. É a segunda carta de João. E a segunda carta de João só tem um capítulo. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11. Diz assim, ó. Todo aquele que prevarica, não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto pai como filho. Agora, prevaricar, irmão, é você ir além daquilo que foi estabelecido pela Bíblia e pelo mensageiro do dia. Que você passar daquilo que foi estabelecido pela Bíblia e pela mensagem do dia, você está você prevarica, está prevaricando. Tá vendo? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus.
E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não receba em casa e nem tampouco o saudai. Porque quem o saudai tem parte nas suas más obras. Tem vezes, sabe, irmão, que tem aquela pessoa que é uma boa pessoa, mas as obras mal dela que faz a diferença. Mas por quê, irmão? Porque ela mata? Não. Isso é obra, isso está falando do sentido espiritual. Quando você interpreta mal as escrituras, quando você aplica mal as escrituras, como você desloca mal as escrituras, você está fazendo uma obra mal. E João está dizendo aqui, ó, porque quem sauda tem parte nas suas más obras. Mas você interpreta mal as escrituras. Muitos pastores dessa mensagem pegam Apocalipse 10 e diz que desceu do anjo forte. Foi lá no tempo de João Batista no Rio Jordão, que desceu lá. Eles estão interpretando mal as escrituras e deslocando mal as escrituras. E interpretando mal as escrituras. Quando dizem que o novo nome é Brana, eles estão interpretando mal as escrituras. Estão deslocando mal as escrituras. Quando eles dizem que o novo nome é Senhor Jesus Cristo, eles estão interpretando mal as escrituras, estão deslocando as escrituras e aplicando mal as escrituras. Isso é verdade. Então nós lemos aqui, irmão, em 1 Coríntios, em Tito, em João, o que a Bíblia fala desses nicolaítas. Dos crentes nicolaítas que já estavam no tempo de Paulo. E você veja, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Muitos pastores da mensagem prevarica, quer dizer, vai além daquilo que Deus estabeleceu através da sua palavra e Deus estabeleceu através da mensagem do dia. Quando diz que Jesus é o próprio Deus. Ei! Eles estão indo além daquilo que foi estabelecido pela mensagem da hora e da palavra. Muito bem, mas nós vemos aqui, irmão, o que é que a Bíblia fala sobre os nicolaítas. Na mensagem, o julgamento através da redenção, ou a redenção pelo julgamento, uma mensagem que o profeta pregou, ele conta a história de que ele estava na sua casa e uns certos irmãos de outro sistema religioso foi na sua casa e começou a pregar uma doutrina diferente. E sabe o que o irmão Brada fez? Mandou ele sair da sua casa, porque eles estavam prevaricando a doutrina de Cristo. Mas muitos pastores dessa mensagem faz isso, irmão. Eles vão além daquilo que o profeta pregou. E muitos crentes nicolaítas seguem eles. Agora, irmão, nós falamos aqui o que é nicolaíta. Nós provamos que, além de pastores, irmãos também são nicolaítas. E agora vamos ver o que aqui a mensagem fala. A Bíblia mostrou aqui os irmãos nicolaítas já atuando no tempo de Paulo, crente nicolaíta. Agora deixa eu falar algo aqui, deixa eu ler mais aqui uns parágrafos. Para a gente, estamos quase encerrando. Aqui na mensagem God, no livro God, Conduta, Ordem e Doutrina da Igreja, volume 1, página 163. Vamos lá. Página 163 do livro 163 do livro Conduta, Ordem e Doutrina da Igreja, o God, no parágrafo 79 e 81. Vamos ler esse parágrafo aqui para a gente mostrar o que é que o sétimo anjo falou sobre esses crentes nicolaítas. E é o que nós temos aqui no meio do povo da mensagem. Felizmente, eu fico até triste de dizer isso, que nós temos muitos pastores e muitos irmãos, muitos crentes, gente boa, mas nicolaíta. Mas veja o que é que o irmão Branham diz aqui, ó. Agora, nesse tempo, no tempo do fim, essas comparações e personificações carnais do cristianismo se misturarão em uma grande Babilônia. E essa grande Babilônia, irmão, está no meio desses pastores e irmãos da mensagem, viu? Exatamente como aconteceu lá atrás. Eles foram levados para a Babilônia, correto? E a Bíblia diz, o anjo do Senhor clamou dizendo, sai de Babilônia, povo meu. Confusão
Este diz, sou batista, sou metodista, sou presbiteriano. Tudo isso é confusão, não há nenhuma salvação nisso. Eu vou mudar aqui, irmão. Eu vou mudar aqui o que é que o Mombrana está dizendo, dos adjetivos dele. Eu vou botar para o nosso tempo. Ele está falando no tempo dele. Ele falou isso em 1954, no dia 3 de janeiro, pela manhã de 1954, quando ele pegou a mensagem Pergunta e Resposta, primeira parte. Ele falou isso. Mas eu vou falar agora no nosso tempo aqui. 2023, 1º de janeiro, século 21. Olha o que ele diz. Agora, olha o que ele diz. Confusão. Este diz, eu sou do Companheirismo de Goiânia, eu sou do Companheirismo de César, eu sou do Companheirismo de Curitiba. Aí, irmão Branco, tudo isso é confusão. Não há nenhuma salvação nisso. Agora, não digo que estou afirmando que o povo do Companheirismo de Goiânia não tem salvação. E nem o povo do Companheirismo de César Augusto não tem salvação. Não estou falando isso. Estou falando a respeito da igreja e seu poder político. Olha aqui. Nicolaísmo. Isso é política. E falando em termos políticos, porque vocês ser de Goiânia, ou ser de Curitiba, ou ser de Santa Catarina, ou ser de Caiçara, não tem nada a ver com a salvação. Deus nem mesmo conhece isso. Isso está na Babilônia. Nicolaísmo, irmão, é babilônico, diz o profeta aqui. Crente nicolaíta é ser crente babilônico. E Deus está chamando uma igreja de todas elas, tirando os puros de coração, formando sua igreja. Qual bonito. Louvado seja Deus, irmão. Que Deus maravilhoso. Que mensagem tremenda. Essa é a mensagem da hora, irmão. Essa é a mensagem que Deus nos deu para nos libertar dessa corrupção religiosa no nosso meio. Não mais batista, universal, não, mas está aqui dentro dos pastores e dos pregadores, dos irmãos da mensagem. Crente nicolaíta, Deus aborrece isso. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Me desculpe, eu não estou com raiva de ninguém, mas eu tenho que pregar a verdade. Doa o que doer. Que vocês gostem de mim ou não, mas eu tenho que falar a verdade da maneira que a Bíblia ensina e a mensagem do profeta ensina. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe. Feliz ano novo para todos vocês, mais uma vez. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, certo? No canal Jailson HMTV, certo? Entre lá no nosso canal, veja os nossos conteúdos, dê o like, porque você dando like, o YouTube reconhece os nossos vídeos, espalha mais dentro do mundo da internet. E aperta o sininho para você receber todos os vídeos quando a gente colocar aqui. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe e um forte abraço. E se Deus permitir, que for da vontade de Deus, quarta-feira nós estamos todos mais uma vez aqui com todos vocês. Deus abençoe e um forte abraço para vocês e shalom.